Olá, eu sou José Marcelo Santos e esta é uma edição muito especial do Jogo do Poder Notícias, ao vivo, direto de Brasília. Neste segundo turno das eleições, marca um novo período na política brasileira desde a redemocratização iniciada em 1985. No programa desta noite, vamos tentar entender os sinais do que pode vir pela frente. Os meus convidados são Alexandre Bandeira, diretor da Associação Brasileira de Consultores Políticos, e o Murilo Hidalgo, do Instituto Paraná Pesquisa. Esse segundo turno das eleições foi realizado sem grandes problemas neste domingo. De acordo com o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, foram registradas menos ocorrências e prisões do que no primeiro turno. Esse vídeo, feito por um eleitor de Belém, mostra um momento em que ele filma o próprio voto, o que é proibido por lei, e preenche de forma equivocada o número do presidente no lugar do governador. Na gravação, um homem que já está preso chama a atenção do ministro da Segurança Pública. Ministro Raul Jungmann, vocês estão falsificando as urnas. E galera, pode vir aqui, gente. Eles estão sacaneando. Mas, de acordo com o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, que fez um monitoramento em tempo real das votações em todo o país, esse foi um caso isolado, uma vez que o número de ocorrências no segundo turno foi 3 vezes menor do que no primeiro e o número de prisões foi quase 5 vezes inferior. De acordo com o ministro da Segurança Pública, o problema das fake news, que ganhou destaque no primeiro turno e chegou a desacreditar a urna eletrônica, conseguiu ser contornado nessas eleições graças às investigações da Polícia Federal. Nossa mensagem de que não há anonimato nas redes sociais, que não há impunidade nas redes sociais, que quem usa rede social tem que ter responsabilidade, eu acho que ele chegou àqueles que de má fé estavam procurando criar embaraços e desfazer a credibilidade do sistema eleitoral e da urna eleitoral. Durante toda a votação, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, recebeu diversas autoridades no Centro Integrado de Comando, como a presidente da Organização dos Estados Americanos, Laura Chinchilla, que trouxe observadores de vários países para acompanhar o processo democrático nas eleições brasileiras, e a Procuradora-Geral Eleitoral, Raquel Dodge, que ressaltou a importância da democracia. Uma sociedade plural, em que a opinião de todos é igualmente válida. E é por isso muito importante compreender também que o eleito governará para todos. Também esteve presente no Centro Integrado o diretor regional do organismo internacional que observa os processos eleitorais na América Latina e Caribe. Ele afirma que o sistema de votação brasileiro deve ser considerado um modelo para o mundo. Cada vez que los brasileros y las brasileras van a las urnas, vuelven a ratificar y a dar el ejemplo de un pueblo que tiene un alto compromiso con la democracia y con las elecciones. Alexandre Murilo, a gente teve uma abstenção muito alta, né? Somados aí brancos e nulos. Ainda assim, a gente tem a Organização dos Estados Americanos fazendo esta avaliação das eleições, dizendo que é uma eleição transparente, muito ágil e muito segura, não é? É a mesma avaliação que vocês têm? Sim, eu acho que a eleição foi muito positiva. Já é tradicional a questão dos brancos ou nulos, e mais ainda daqueles que não comparecem às urnas. Nesse segundo turno foi um pouquinho maior do que no primeiro turno. Nós tivemos aí, somando toda essa cesta de branco, nulos e pessoas que não compareceram para votar, cerca de 31% dos brasileiros, ou seja, 3 em cada 10 não participaram diretamente da escolha de um candidato. Mas é um processo natural, porque a gente ainda entende no Brasil a questão da eleição como um direito, mas, para falar a verdade, é um dever, é obrigado você a votar. Pode ser que a gente evolua ainda para um outro modelo, onde o voto seja facultativo, e a partir daí os políticos terão um trabalho maior para levar os seus eleitores a votar nas suas plataformas e nos seus números, né? As pesquisas, Murilo, elas indicavam para esta abstenção, para esse número que a gente teve no final? Sim, mas eu acho que nem o Alexandre falou, foi muito próximo do primeiro turno e já é um número mais ou menos histórico no Consolidado, Brasil. Né? Consolidado, certo? Eu acho que quanto a isso não houve surpresa. Eu acho assim que ficou muito claro hoje a vitória da democracia, a vitória da urna brasileira, né? Hoje houve muito menos questionamento do que no primeiro turno.
muito menos fake news com relação às urnas do que no primeiro turno. Eu acho que hoje ficou provado que o processo é claro, limpo e transparente. Aliás, a fake news, ela foi a marca principal dessa campanha? Eu acho que foi o ponto a se corrigir para as próximas eleições, né? Nós tivemos, desde o ano passado a este ano, nós tivemos 3 presidentes do Tribunal Superior Eleitoral, nós passamos pelo Gilmar Mendes, pelo Luiz Fux e chegamos nas eleições com a Rosa Weber. Desde Gilmar Mendes se criou uma comissão para analisar a questão das fake news. O Luiz Fux trabalhou a questão de trazer o Ministério Público Federal e a Polícia Federal para dentro dessa comissão, fez ainda alguns acordos com as principais empresas de tecnologia, como a Google, como o Facebook, e ainda fez junto à ABERT, a ABI e outros organismos que representam a imprensa, um esforço para que fosse feito um combate às fake news. A gente percebeu que as empresas, de fato, atenderam esses chamados, os veículos de comunicação trabalharam muito bem essa questão do desmentido da fake news. As empresas de tecnologia suspenderam centenas de milhares de contas, principalmente nas últimas semanas, mas nós não vimos até após o pleito do primeiro turno, a consolidação do pleito do primeiro turno, nenhum balanço da Justiça trazendo a questão do combate às fake news do ponto de vista legal. E do ponto de vista do cidadão, eu queria uma complementação sua. Nós da Paraná Pesquisa somos muito vítimas de fake news, com pesquisas falsas utilizando nosso nome. Qual era a grande dificuldade? Para quem denuncia, quem combate isso? Eu acho que os veículos de comunicação ajudaram muito, mas ainda não foi criado um mecanismo para se punir, para se prender quem faz as fake news. Esse eu acho que é o próximo passo no combate às fake news, é ter uma moralidade policial e prender rapidamente quem faz a fake news. Né? Eu acho que teve 2 problemas, principalmente nas campanhas feitas no ambiente de internet, que não foi só fake news, mas o eleitor fake também, os perfis fakes que circularam nas campanhas eleitorais, e aí vai da campanha desde vereador, né, até de presidente da República, onde a gente viu a multiplicação de mesmas histórias, mesmas frases, para replicar o posicionamento de um candidato. Vamos lá. O novo presidente do Brasil foi oficialmente conhecido às 7h30 da noite. Jair Bolsonaro, do PSL, venceu o segundo turno com mais de 55% dos votos válidos. Às 5 horas da tarde, marcou não só o fechamento das urnas no segundo turno, mas foi o início também do fim de uma corrida eleitoral que começou no dia 16 de agosto. Um batalhão de profissionais de imprensa acompanhou a apuração do segundo turno no Centro de Divulgação das Eleições, montado no Tribunal Superior Eleitoral. Em 3 estados e no Distrito Federal, o eleitor teve de escolher o governador, além do presidente da República. Em meio a um clima de confrontamento que marcou o fim do segundo turno, o presidente Michel Temer tratou de apaziguar os ânimos ainda pela manhã. Disse acreditar na união da nação após o pleito e garantiu que já está com tudo pronto para passar o bastão ao presidente eleito. Vamos começar a transição logo, naturalmente, amanhã, depois da manhã, e faremos uma transição muito tranquila, muito sossegada. Já está praticamente organizado em relação a todos os setores do governo, os tópicos da transição, de modo que quando a equipe do eleito contactar o governo, já praticamente recebe todos os dados do atual governo, daquilo que foi feito e daquilo que ainda precisa ser feito. Por causa do fuso horário de 2 horas a menos do estado do Acre em relação a Brasília, a divulgação da apuração para a presidência da República só começou depois das 7 horas da noite. Minutos antes do horário, a presidente do TSE, ministra Rosa Weber, acompanhada de outras autoridades, foi até o centro de divulgação para acompanhar a apuração. E o primeiro boletim parcial veio com mais de 80% dos votos apurados e mostrou Jair Bolsonaro à frente de Fernando Haddad com 55,7% a 44,30%. Mesmo parcial, o resultado foi comemorado por eleitores de Bolsonaro. Com o andamento da apuração, a vantagem diminuiu, mas Bolsonaro se manteve na frente até o fim. Definido o próximo presidente da República, fica agora a expectativa para saber quem vai integrar a equipe de transição do novo governo. O perfil dos indicados pode dar um indicativo sobre o ritmo que o próximo presidente da República pretende imprimir para cumprir as promessas de campanha já no início do governo. Murilo, a gente teve nesse segundo turno um resultado muito próximo, né? Quase cravado com aquilo que havia sido previsto pelos institutos de pesquisa. No primeiro turno a gente teve alguns problemas, várias surpresas. Os institutos ficaram, de maneira geral, mais tensos agora no segundo turno?
Acho que não, porque eu acho que as pesquisas de boca de urna do Ibope, porque a pesquisa nada mais é do que a fotografia de um momento. Do momento, né? Exatamente. E o Ibope já foi muito preciso na boca de urna do primeiro turno, como foi hoje. Certo? Eu acho Mas que as anteriores, desta vez, estão... O problema é que a velocidade do voto, o volume de informações que o eleitor recebe é muito grande. É muito suscetível a mudanças. A volatilidade é muito grande, Exatamente. Né? Eu acho que assim, as empresas que fazem pesquisas no sábado e que fazem a boca de urna estão muito mais propícias a acertar do que as que divulgam terça, quarta, né, que antecede a eleição. Eu acho que o Ibope e o Datafolha foram muito bem nas eleições. Eu acho que não há uma crítica aos institutos de pesquisa, porque é uma fotografia do momento. Tá certo. E logo depois da confirmação do resultado, Jair Bolsonaro fez um pronunciamento nas redes sociais. O presidente eleito disse que vai governar segundo a Constituição e com uma equipe técnica. Nós fomos declarados vencedores desse pleito. E o que eu mais quero é, seguindo ensinamentos de Deus, ao lado da Constituição brasileira, inspirando-se em grandes líderes mundiais e com uma boa assessoria técnica e profissional ao seu lado, isenta de indicações políticas de praxe, começar a fazer um governo a partir do ano que vem que possa realmente colocar o nosso Brasil no lugar de destaque. Temos tudo para sermos uma grande nação. A gente teve 2 pronunciamentos logo na sequência, não é? Do presidente eleito Jair Bolsonaro. Neste aí, ele fez pelas redes sociais, pelo Facebook dele, ele fez uma coisa mais solta, mais de acordo com aquilo que ele vinha afirmando ao longo da campanha, né? Um pouco mais severo. Depois, já num discurso lido, né, para todos os veículos de comunicação, ele fez um discurso mais maleável, garantindo que vai respeitar a Constituição e garantir os direitos individuais, não é? Acha que ele já está mudando um pouquinho o discurso, ficando um pouquinho mais maleável? Não, eu acho que o primeiro discurso que ele fez nas redes sociais foi fazer um agradecimento àquelas pessoas que o conheceram na rede social. Né? Então, ele primeiro falou para a militância dele, que está muito presente dentro das redes sociais, e depois, com o discurso lido em pronunciamento pela televisão, ele se dirigiu mais à população brasileira. Espera-se, na prática, qual desses 2 discursos? Eu creio que ele vai sempre moderar, vai utilizar muito no governo dele as redes sociais para poder sempre se comunicar com essa militância, pelo menos no primeiro ano de governo dele, mas as informações de Estado, de governo, ele vai transmitir todas elas pelo canal oficial. Concorda? Concordo, eu acho que o primeiro discurso dele ainda foi como candidato e o segundo já como presidente da República. Eu acho que quando mesmo depois do resultado já ter sido anunciado? Exatamente. O primeiro ele era ainda candidato, na emoção de ser candidato. O segundo discurso já como presidente da República. Eu acho que os próximos discursos dele tendem a ser como presidente da República. Eu acho que a campanha encerrou. Essa história essa afirmação que ele faz de vou respeitar as liberdades individuais, não é? Governar de acordo com a Constituição, acalma um pouquinho os ânimos de quem teme um governo mais austero, mais próximo da ditadura? Eu acho que acalma. Eu acho que ele deixa muito claro que ele vai governar com a Constituição, que cada discurso dele fica mais claro, é mais distante o fato de que vamos ter ditadura. Eu acho que isso é uma coisa impossível de ocorrer. Eu acho muito difícil de ocorrer uma ditadura no Brasil, como a oposição tentou vender nessa campanha, que se o Bolsonaro ganhasse, existia um risco à democracia. Eu acho que a democracia é algo consolidado no Brasil, que não existe a menor possibilidade de ocorrer algo diferente. Eu acho que de agora em diante ele vai tentar acalmar. De agora em diante ele vai ter discurso de presidente da República. Eu acho que o discurso de campanha encerrou nesse primeiro discurso que ele fez às mídias sociais. Os candidatos que surpreenderam no primeiro turno conseguiram manter a vantagem e conquistaram uma vitória neste segundo turno. Acompanhe o resultado das eleições para governador no sul e no sudeste do país. No Rio Grande do Sul, a disputa do segundo turno foi acirrada. Eduardo Leite, do PSDB, foi eleito governador com 53% dos votos. Em Santa Catarina, o governador eleito é Comandante Moisés, do PSL, com 71% dos votos. No Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, venceu o segundo turno. Witzel teve 59% da preferência do eleitorado.
Em São Paulo, a vitória nas urnas foi de João Dória, em uma votação apertada. O candidato do PSDB teve 51% dos votos. Minas Gerais confirmou a surpresa apontada no primeiro turno das eleições. Romeu Zema, do Novo, foi eleito por 71% dos mineiros para o governo do estado. Você chega a fazer que leitura desses números? Olha, esses números apresentados, à exceção de São Paulo e Rio Grande do Sul, São Paulo já esperava-se uma eleição equilibrada. Já no Rio Grande do Sul, não. No Rio Grande do Sul houve uma aproximação final, se a gente comparar pelas pesquisas divulgadas na semana com o resultado final, houve um crescimento muito grande do governador Ivo Sartori na reta final. São Paulo imaginava-se uma eleição equilibrada, certo? O Dória, nas nossas pesquisas, ele estava na frente, só que apertou no final. Então, ele perdeu um pouco no final, Ele perdeu um pouco no final, mas comprovou a vitória no final. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial, mas essa edição especial do Jogo do Poder Notícias ao vivo, direto de Brasília, volta daqui a pouquinho, não sai daí. Estamos de volta com a edição especial ao vivo do Jogo do Poder, direto de Brasília, e eu começo com o perfil do presidente eleito. Com uma campanha cheia de polêmicas, como as chamadas fake news, o deputado federal Jair Messias Bolsonaro conseguiu se eleger como presidente da República já na primeira tentativa. Conheça agora um pouco mais da história do capitão reformado. Jair Messias Bolsonaro tem 63 anos. Nasceu em um pequeno município de São Paulo chamado Glicério. Militar da reserva, foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro 7 vezes. Se formou em Educação Física no Exército e é mestre em salto de paraquedas. Ganhou fama em 1986, quando escreveu um artigo para a revista Veja criticando os salários de oficiais militares. O ato levou à prisão por 15 dias por indisciplina. Na época, recebeu apoio de oficiais e foi absolvido 2 anos depois. E foi justamente a fama que conquistou no meio militar que o levou ao primeiro cargo político na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pelo Partido Democrata Cristão. Além do PDC, ele passou pelo PP, PPR, PPB, PTB, PFL, PP, PSC e neste ano ingressou no PSL, Partido Social Liberal, pelo qual foi candidato à presidência da República. Bolsonaro está no 3º casamento e tem 5 filhos. 3 deles também são políticos. Carlos Bolsonaro é vereador no município do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro é deputado estadual fluminense e Eduardo Bolsonaro é deputado federal por São Paulo. É o Flávio Bolsonaro, feliz Dia dos Pais, aqui na pessoa do meu pai. Parabéns aí também a todas as mães que nos proporcionam esse momento ímpar em nossas vidas. Um abraço para todo mundo aí, tamo junto. A campanha do presidente eleito foi marcada por polêmicas. No dia 6 de setembro, há quase um mês do primeiro turno das eleições, ele foi esfaqueado no abdômen durante um ato de campanha em Juiz de Fora. Bolsonaro foi operado na cidade mineira e depois transferido para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde passou por uma nova cirurgia. Ele ficou internado por quase um mês e, desde então, não participou mais de debates, sendo acusado por outros candidatos de estar fugindo deles. Ele busca subterfúgios para não debater. Eu estou disposto até a ir numa enfermaria debater com ele. A campanha também foi marcada pelo uso intensivo das redes sociais. Só no Facebook, a página de Bolsonaro, onde é chamado de mito, conta com quase 8 milhões de seguidores. Ele também usou o WhatsApp como um dos principais instrumentos de divulgação de campanha e chegou a ser acusado várias vezes de propagar fake news. O capitão reformado também foi apontado por uma reportagem do jornal Folha de São Paulo como beneficiário de um esquema em que empresas compravam de forma ilegal disparo de mensagens anti-PT para beneficiá-lo. A coligação de Fernando Haddad chegou a mover uma ação no Tribunal Superior Eleitoral pedindo para que Bolsonaro ficasse inelegível com base na reportagem. Na época, ele negou as acusações. Nós não precisamos de fake news para combater o Haddad.
as verdades são mais do que suficientes. Afinal de contas, todos vocês se lembram de 13 anos do PT. Aí sim, Caixa 2, corrupção generalizada. O presidente eleito defende a soberania nacional, o direito à propriedade e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e da família. Entre as promessas que fez estão o endurecimento das normas penais e a facilitação do porte de armas para os cidadãos, como forma de reduzir a criminalidade no país e a formação de um governo mais independente. Um governo decente, um governo que trabalhe, sim, para o seu povo. Temos, através da nossa liberdade, como indicar pessoas sérias, competentes e com iniciativa para compor esse time de ministério que merece dar uma resposta aos anseios nacionais. O presidente eleito fala de montar um ministério técnico, não é, competente para responder aos anseios nacionais. Ele fez uma campanha personalizada, personalista, né? Ele tem condição de montar esse ministério técnico independente de outros partidos, principalmente do Centrão? Eu acho que como a campanha eleitoral acabou e agora é o presidente da República, ele vai ter que lidar com o cenário político que nós temos hoje. Apesar de ele ter feito um crescimento do número de deputados que estão dentro do PSL, são mais de 50 deputados dentro do PSL. Mas não é suficiente para reformas. Não é o suficiente, principalmente para as reformas estruturantes que necessitam de repente, uma proposta de emenda à Constituição e voto qualificado de 2/3 em 2 turnos nas 2 casas. A gente tem que lembrar também que o governo é uma máquina muito grande. Então, ele vai ter que se debruçar em um determinado momento com a equação de fechar uma aliança junto ao Legislativo e, da mesma forma, também preencher todos esses cargos que estão dentro da estrutura de governo. Agora, na sua avaliação, Murilo, eu não sei se as pesquisas que a Paraná Pesquisa fez apontam isso. O eleitor do presidente eleito Bolsonaro está disposto a aceitar uma maleabilidade para se adaptar ao sistema político ou votou nele para ser o novo, para ser diferente? Olha, o principal motivo do voto do Bolsonaro era representar a mudança do que estava aí. É a mudança de tudo. Agora, como ele vai lidar com isso pós-campanha, essa passa a ser a primeira interrogação do Bolsonaro. Ele vai chamar o Centrão para compor? Vai dar ministérios aos partidos que compõem o Centrão? Esse eu acho que é o primeiro desafio. Não é isso que a população que votou nele espera, mas tem a governabilidade, como o Alexandre falou. Então essa fica a primeira interrogação das medidas do Bolsonaro. A grande curiosidade que a gente tem, como que ele vai lidar com isso? Se ele vai fazer um ministério extremamente técnico e vai deixar o Centrão de fora, ou ele já vai compor inicialmente com o Centrão. Essa é a primeira dúvida que eu acho que os brasileiros têm a partir de hoje. Né? E por ter monitorado a preferência do brasileiro por meio do Paraná Pesquisas, você acha que esse eleitor ele consegue assimilar, entender isso como necessidade ou corre o risco dele se sentir traído? Eu acho que tudo vai depender da parte econômica. Acho que a parte econômica é o grande sucesso do governo Bolsonaro. O resto, como a gente fala, passa a ser até perfumaria. Compor ou não com o Centrão, se a parte econômica andar bem, é o de menos. Mas a parte econômica vai demorar a dar resposta, né? Tem que entender que a parte econômica é um transatlântico. Tudo que você faz hoje, o reflexo que vai fazer hoje, você vai ter somente Primeiro 6 ele precisa meses. montar essa equipe, né? Precisa montar essa equipe. E a gente tem que entender que o brasileiro levou para segundo turno os 2 candidatos mais rejeitados. Ele ganhou a eleição com 55% dos votos, mas o outro candidato teve 45% dos votos, deve liderar uma grande oposição ao governo que está posto a partir de hoje, e mais do que isso, ele deve compor dentro do Congresso Nacional uma força de oposição estruturada que vai fazer com que essa vida do Bolsonaro dentro do parlamento não seja tão tranquila quanto aquela que ele quer. E aí, Murilo, tem o PT na oposição agora, não é? O PT sabe fazer oposição, uma oposição que ele nunca enfrentou. Exatamente. E hoje eu também queria deixar claro que depois do Bolsonaro, não é redundância, o grande vencedor dessas eleições foi o PT.
Se a gente pensar teve que uma onda vermelha, né? Teve uma onda Sim. vermelha na reta final, o crescimento dele cresceu bastante. E a Nos últimos 5 reunificação dias. da própria militância do Partido dos Exatamente. Trabalhadores, que estava desacreditada com o próprio E se a gente partido. analisar que as grandes lideranças petistas estão detidas, estão presas, algumas delas, tudo que aconteceu com o PT, todas as denúncias sobre o PT, e o PT ainda fazer 45%, o PT mostrou muita força nessa sessão, mas muita força mesmo. Eu acho que o PT vai ser oposição, como você falou, sabe fazer oposição, e o Bolsonaro não pode errar no começo. Eu acho que se ele perder popularidade e perder o apoio popular, o governo dele começa a se tornar complicado de início. Ele não pode errar. Bolsonaro não pode errar. Bolsonaro tem condição de ser carismático com quem não votou nele? Ele precisa caminhar sempre agora ao centro. O discurso dele precisa ser menos radical e caminhar mais ao centro, porque dentro dessa eleição, dentro dos votos que foram dados ao PT, uma parcela significativa desses votos foram de pessoas que não votam no PT, mas que também não queriam votar no Bolsonaro. Então, o discurso dele de carrear sempre esse discurso mais ao centro é importante para ele. Aproveitando, Alexandre, o principal motivo do Bolsonaro perguntado por nós na última pesquisa, por que votava no Haddad, era porque não gostava do Bolsonaro. Eu vi muita gente na rede social dizendo, odeio o PT, mas não consigo votar no Bolsonaro. Exato. Esse era o principal motivo do voto do Haddad, porque não gosta do Bolsonaro. Então, quer dizer, o Bolsonaro, ele tem uma margem pequena agora, tem uma maioria da população contra a população pequena. Então, ele vai ter que tomar cuidado de não errar muito no começo. E eu insisto nisso, é bolso. Se o bolso do brasileiro for bem, ele tem tudo para ir bem. Mas para o bolso do brasileiro ir bem ou mal, depois dos reflexos de tudo que ele fizer, a gente demora o quê? Pelo menos 3 meses para esses primeiros resultados? Eu acho que para os impactos econômicos chegarem na geladeira, que é onde o brasileiro mede a inflação, é na geladeira. O quanto da renda dele consegue encher a geladeira dele. Então, quando o índice de inflação dele chegar na geladeira e ele perceber que ele compra mais ou menos, isso vai levar pelo menos aí uns 6 meses. Nós estamos falando de um segundo semestre do governo Bolsonaro. Até porque boa parte das mudanças que ele precisa fazer são mudanças à Constituição. E quando a gente vê um rito dentro do Congresso Nacional de mudança à Constituição, nós observamos que ela tem em torno de 9 a 10 meses para trâmite. Quero falar disso, inclusive, daqui a pouquinho, viu? Somente 2 estados do Nordeste tiveram segundo turno. Confira os novos governadores do Rio Grande do Norte e Sergipe. No Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do PT, foi eleita governadora com 57,61% da preferência nas urnas. Já em Sergipe, a vitória no segundo turno foi do candidato do PSD, Belivaldo, teve 64,73% dos votos válidos. Sempre se fala do peso do Nordeste para o Partido dos Trabalhadores. Que avaliação você faz, ô Murilo, do peso do Nordeste nesta eleição que levou o Haddad para o segundo turno? Muito forte. O PT mostrou muita força de novo no Nordeste. O Bolsonaro fez muito mais voto do que o Aécio fez, mas o PT mostrou uma força impressionante de novo no Nordeste e mostra um Brasil extremamente dividido, Marcelo. Que esse é um grande desafio para o Bolsonaro, para o presidente eleito. Eu vejo assim, como que vai melhorar as condições para que nas próximas eleições não continue um reduto petista o Nordeste. O que fazer? O que tem que ser feito? Esse eu acho que é um grande desafio para a região Nordeste, porque o que ficou muito claro hoje é que há uma hegemonia petista no Nordeste, elegeu a maioria dos governadores ligado ao PT, e mostra que para frente, se o presidente não tiver um outro olhar, não mudar alguma coisa lá, tende a daqui 4 anos essa hegemonia do Partido dos Trabalhadores continuar por lá. Vamos falar um pouquinho mais de governadores? O Distrito Federal também elegeu um novato na política. Confira os resultados do segundo turno no centro-oeste e norte do país. No Distrito Federal, o novo governador é o advogado Ibanez Rocha, do MDB. Ele teve 69,79% dos votos válidos. Reinaldo Azambuja é o novo governador do Mato Grosso do Sul. O candidato do PSDB teve 52% da preferência do eleitor nas urnas. No Amapá, Valdez, do PDT, é o novo governador, com 52% da preferência do eleitor. Já no Amazonas, o Wilson Lima, do PSC, venceu o segundo turno, com 58%. No Pará, Helder Barbalho foi eleito com 55% dos votos válidos. Em Rondônia, o novo governador é do PSL. Coronel Marcos Rocha teve 66% dos votos. Roraima também tem o PSL no governo a partir de agora. Antônio Denário venceu com 53% dos votos.
Alexandre, deixa eu começar com você antes da gente ir para o intervalo comercial. A gente teve muitos novatos na política esse ano, muitos eleitos. Aqui no Distrito Federal, a gente teve o Ibanez, que a gente acabou de ver aí, com uma votação muito expressiva, não é? Mas com um perfil muito parecido com aquilo que a gente já teve na história recente de Brasília. Até que ponto esse discurso da renovação ele consegue se mostrar de verdade entre os nomes que estão aí? Acho que o discurso do Novo, mesmo que superficial, foi o que seduziu a nação brasileira. A gente tem que entender que nessa eleição, 2 Brasis foram para o segundo turno. Um Brasil dos brasileiros que precisam do Estado, são aqueles brasileiros com menor renda, menor escolaridade e que infelizmente estão localizados mais ao norte e nordeste do Brasil, que despejaram seus votos na cesta do Haddad. E nós temos um Brasil que questiona o Estado, ou seja, ele não precisa desse Estado e é questionador desse Estado. Então, para esse outro Brasil, a informação do Novo e do político que está entrando em carreira agora foi importante. Tanto que nós tivemos uma grande renovação, tanto nos governadores, a gente teve essa renovação acontecendo no Senado e na Câmara Federal também. Ou seja, quem trouxe o discurso do Novo para essa campanha foram os candidatos que melhor se saíram. Agora, a gente precisa agora observar, a partir de agora, o desempenho e o modelo que esses novos estão, de fato, trazendo para a política, né? Vamos continuar falando sobre isso daqui a pouquinho. Eu vou fazer mais um rápido intervalo comercial e a gente volta já já, ao vivo, direto de Brasília. Não sai daí. Estamos de volta ao vivo, direto de Brasília, com esta edição especial do Jogo do Poder Notícias. Os meus convidados são Alexandre Bandeira, diretor da Associação Brasileira de Consultores Políticos, e o Murilo Hidalgo, do Instituto Paraná Pesquisas. Rapaz, eu queria falar com vocês agora sobre partidos, né? A gente teve a onda vermelha que o Murilo destacou no bloco anterior, né, e que você reforçou falando do recrudescimento do PT, né, dessa militância que voltou mais fortalecida, mas tem um partido que parece ter perdido um pouco o peso nessa eleição, né, o PSDB. Que futuro tem o PSDB depois dessa disputa pelo Palácio do Planalto? O PSDB ainda elegeu o governador de São Paulo, é o estado mais importante. Elegeu outros 2 governadores, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, se não me engano. Sim. Né? E ainda mantém uma bancada que não é o tamanho do que ela tinha em 2014 até 2018, mas ainda é uma bancada muito importante. E com nomes muito importantes, né? O que a gente tem que ressaltar nesse novo Congresso é que o poder ficou mais distribuído entre as legendas. Nós tivemos em 2014 28 partidos políticos eleitos, com candidatos eleitos. Esse ano nós tivemos 30 partidos políticos que tiveram agraciados com seus deputados. Lógico, alguns não atingiram a cláusula de desempenho. E o que a gente observou nos 5 primeiros partidos de 2014 para os 5 primeiros partidos de 2018 é que esses 5 primeiros partidos eles têm menos deputados dentro da sua bancada que foram distribuídos entre os outros partidos. Então, se a gente olhar a coxa de retalho de poder, principalmente da Câmara dos Deputados, nós vemos que essa coxa de retalho tem retalhos mais ou menos homogêneos entre os partidos que foram eleitos. Então, a gente não tem uma hegemonia muito grande entre uma legenda e outra legenda. E é isso que vai obrigar o presidente a ter de compor com todo mundo? Acho que sim. Eu acho que a partir de amanhã o presidente deve compor a sua nova base no Congresso, procurar os partidos aliados. Eu acho que, a nível de PSDB, o governador João Dória tende a caminhar junto com o Bolsonaro, já que ele foi grande beneficiário dessa coligação, desse pseudo-apoio do Bolsonaro, o Bolsodória, que ocorreu em São Paulo. Eu acho que ele tende a tentar trazer o PSDB para o Jair Bolsonaro. Voltando no PSDB, eu acho que o grande derrotado foi o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, né? Tanto com o seu desempenho nas urnas, como a própria vitória do João Dória, né? Onde eles tiveram uma briga na virada do primeiro para o segundo turno. Eles tiveram um racha muito sério, racha muito sério, exatamente. Inclusive um questionando a importância do outro dentro da legenda. Exatamente. Eu acho que hoje as grandes lideranças do PSDB, não tenho dúvida, passa a ser João Dória e o governador do Rio Grande do Sul, né? Eu acho que os dois é um sangue novo, assim, a princípio, de força dentro do PSDB e devem querer, né,
o domínio o comando do PSDB. Eu só faço um adendo aí, porque a gente está falando de PSDB, né? Sim. Então nós estamos falando de um partido que tem lá seus tucanos emplumados, né? O João Dória não é um desses tucanos emplumados, então a gente deve ter ainda um rearranjo ainda dentro do PSDB. Ele chega mexendo nas bases da legenda, exatamente, né? Isso, né? Porque a gente entende que dessa eleição de 2014, com o crescimento do João Dória, a gente já pode começar a discutir qual é o que pensa o PSDB para a próxima eleição daqui a 4 anos, né? O PSDB nunca vai deixar de disputar uma eleição presidencial e a gente tem que saber se ele vai abraçar o João Dória ou se o partido tem um outro projeto para outro tucano emplumado, né? Tem uma coisa que eu prometi que a gente ia falar nesse bloco, né? Prometi no bloco anterior, que é a respeito de reformas estruturantes. O presidente eleito Jair Bolsonaro vai ter de mexer na Previdência, né? Vai precisar fazer uma reforma, tá? Como é que ele vai conseguir fazer uma reforma? Ele tem como já entrar fazendo a negociação para que isso aconteça logo nos primeiros 6 meses? Ou é melhor contar com que essa reforma seja discutida e votada neste momento para evitar um desgaste para ele logo na arrancada? Ele vai tentar colocar esse peso nas costas do atual presidente Michel Temer, né? Agora, eu acho que, de fato, esse assunto, reforma da Previdência, até pelo rito de trânsito que tem nas duas casas, isso vai ser tratado diretamente no governo dele, e ele já deu a entender que ele não está muito preocupado com essa reforma da Previdência, não. Tanto que ele disse que pode flexibilizar 2 coisas que são importantes. A primeira é a questão da idade mínima, ele já disse que vai mexer, que talvez não entenda dessa forma, que a gente tem que ter uma idade muito superior para poder se aposentar, e também nos regimes, né? Ele não se posicionou durante a campanha se ele pretende fazer uma unificação dos regimes de Previdência, né? Então, pode ser que venha alguma reforma da Previdência, mas não sei se vai ser uma reforma tão intensa quanto a necessária. Na sua avaliação, o presidente Michel Temer, ele ainda tem força para aprovar projetos e medidas importantes nesse restinho de governo? Acho difícil, Marcelo. Acho difícil porque muitos deputados perderam. Esses deputados que perderam, com certeza eles sonham em voltar e eles vão tentar diminuir a rejeição deles, né? Eles não vão querer levar mais um carimbo antipopular para casa em cima de qualquer reforma que o Michel Temer, reforma antipopular que o Michel Temer queira mexer. Acho pouco provável que esses deputados venham a votar nesse final de mandato com o Michel Temer. Quero aproveitar a sua presença aqui, né, e a sua experiência com pesquisas e com processo eleitoral. A gente viu aqui nas reportagens e ao longo da campanha o peso das redes sociais, né, WhatsApp, Facebook principalmente, né? Acredita que a partir de agora a forma de fazer campanha vai ser realmente alterada e tomada por essas mídias? Com certeza, Marcelo. Essas eleições ficou muito claro isso. No primeiro turno, a gente tínhamos o candidato Geraldo Alckmin com a maior parte do tempo de televisão, que não surtiu efeito nenhum para ele. Certo? Não surtiu efeito nenhum. Eu acho que nas nossas pesquisas publicadas na última semana, nós tínhamos uma pergunta: qual o meio que o eleitor mais consultava sobre as eleições? Já dava a internet, mais do que a televisão. Então, eu acho que esse é uma grande mudança para as próximas eleições. E com a falta de recursos financeiros das campanhas, também propicia um crescimento maior das mídias sociais, que é muito mais barato do que produzir programas de televisão. Eu só faço um adendo aí que, assim, o candidato que acha que vai fazer campanha só na internet, ele tem que tomar muito cuidado com isso. Não é só na internet, também. Eu acho que essa internet, No caso do presidente eleito Jair Bolsonaro, ela teve um apelo emocional maior porque ele estava, a rigor, impossibilitado de fazer outra, né? A campanha do Bolsonaro, existe alguns requisitos aí que a gente precisa analisar com certa propriedade. Primeiro que foi o candidato que há mais tempo está como candidato à presidência da República. O competidor dele, que há mais tempo estava com ele, se chamava Lula. E o Lula, infelizmente, não foi a segundo turno, muito menos a primeiro turno. Ele não conseguiu manter a sua candidatura. E a gente tem que tratar que houve um episódio muito importante na campanha do Bolsonaro, que foi o atentado à vida do Bolsonaro, que fez com que ele saísse de 8 segundos na campanha, no tempo de televisão, para uma infinidade de horas que todos os veículos de comunicação começaram a dar para ele, que era uma mídia espontânea e gratuita. E outra coisa que o Alexandre comenta, naquele momento do atentado, ele tinha 22%, 23% e ele não estava conseguindo ampliar. Exatamente. Ele estava num momento delicado. Foi a partir dali, que a gente sempre cita assim, a facada física foi no Bolsonaro, a facada eleitoral foi no Geraldo Alckmin.
Exatamente. O Geraldo Alckmin, ali a campanha do Geraldo Alckmin naufragou de vez. Eu só espero que as pessoas não queiram fazer campanha levando facada, né? Tomara que não. Quero muito agradecê-los, gente, por estar aqui num dia como hoje, num momento como hoje, para a gente falar de um assunto tão importante para a gente, não é? A você eu agradeço pela audiência, pela companhia. Eu fico por aqui, mas eu te espero na quinta, às 11 da noite, logo depois do CNT Jornal. E para você, de Brasília, Londrina e Belo Horizonte, permaneça comigo, viu? Daqui a pouquinho, às 11h30 da noite, eu volto com o Cidadão Tropical. Obrigado pela audiência. Boa noite. Então, eu não falei de televisão.